Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável e vou lhe apresentar o nosso artigo Design com Propósito, aplicação do NUDGE no desenvolvimento de interfaces humano-computador em cidades inteligentes, uma revisão sistemática de literatura. O primeiro autor sou eu, Romildo de Pinho Campelo, mestrando da Uninove, depois a professora orientadora doutora Heide Rodrigues Ramos, também da Uninove, e, por fim, nosso colega doutor Marco Antônio Casadei Teixeira, também doutor pela Uninove. Inicialmente, o conceito de cidade inteligente pode ser determinado por 4 grandes forças, segundo Angeli Dou, em 2015. Primeiro é a política, depois a história, o mercado e a tecnologia. Nesse contexto, a mudança do comportamento das pessoas tem uma influência direta nessas 4 forças. Nesse sentido, a transformação do comportamento das pessoas está diretamente relacionado com a própria implantação e desenvolvimento das cidades inteligentes, ou seja, são 4 grandes forças e o comportamento das pessoas incidem diretamente nessas forças. Com isso, a gente tem aí a possibilidade de pensar no desenvolvimento de modelos de negócios e inovação tecnológica, aliando esses 4 forças e o comportamento das pessoas. Ao longo do tempo da ciência, o comportamento sempre foi objeto de estudo da filosofia, da psicologia e da própria economia. Apesar de Adam Smith ter escrito A Riqueza das Nações como sua obra de maior referência, tem um escrito dele anterior que já trata da questão do comportamento, e Adam Smith e John Stuart Mill baseiam-se muito no perfil do que eles definiram como homo econômicos, que seria uma pessoa que, ao fazer investimento financeiro, tomar decisões financeiras, busca a máxima racionalidade, a máxima obtenção de lucros e de respostas. Mas estudos mais modernos, principalmente de Herbert Simon nos anos 50, demonstraram que isso não é exatamente dessa forma que funciona, e Simon demonstrou que nós tomamos decisões de forma intuitiva e com informações incompletas, o que ele chamou de racionalidade limitada. A teoria de Simon foi um grande sucesso que gerou a ele o Prêmio Nobel de Economia do ano de 1978, e a partir daí, vários pesquisadores desenvolveram outras teorias para entender e predizer o comportamento humano, como a teoria do comportamento planejado do Agensen, a teoria focal da conduta normativa do Cialdini, várias outras teorias. E, mais modernamente, Daniel Kahneman e Amos Tversky pensaram numa teoria chamada teoria da perspectiva ou teoria do prospecto, como uma outra forma de se pensar e entender o comportamento. E nessa teoria, as pessoas tomam decisões com base nos valores de perdas e ganhos, não apenas no resultado, é uma ponderação entre perda e ganho, e também nós temos 2 sistemas de decisão, de tomada de decisão. O sistema 1, mais rápido e intuitivo, e o sistema 2, racional e mais lento. E essa teoria também diz que as decisões são tomadas utilizando alguns atalhos mentais, chamados de heurísticas, e que cometemos erros de irracionalidade, que eles denominam de vieses. Então, este modelo foi tão bem sucedido que, em 2002, recebeu também um prêmio Nobel na área de economia, um segundo prêmio aí na área para economia comportamental. E, mais recentemente, Richard Thaler e Cass Sunstein desenvolveram uma outra teoria de predição do comportamento, que é a teoria da arquitetura de escolha, e eles denominaram essa teoria de que você pode utilizar um nudge, que em português quer dizer um toque ou um empurrãozinho, que são pequenas ações, atitudes, estratégias que direcionam o comportamento. E essa teoria também recebeu um prêmio Nobel em 2017 na área da economia. E esse sucesso do nudge desencadeou a aplicação de nudge em várias áreas, no marketing, nas vendas e também nas ações de política pública. A primeira unidade de aplicação dos nudges em política pública foi feita em 2010 no Reino Unido.
Depois, em 2011, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lançou a Rede Europeia de Nudge. E no Brasil, nós tivemos a primeira iniciativa em 2018, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que criou a Nudge Rio. E esse sucesso todo se alicerça em ações offline, no mundo físico. E a grande questão de pesquisa nossa foi perguntar se também existem aplicações de Nudge no mundo digital, no desenvolvimento de interface humano-computador, capaz de replicar o mesmo sucesso no mundo digital que foi obtido com Nudge no mundo offline, no mundo físico. Para isso, nós fizemos uma pesquisa nas bases de dados dos Scopus e Web of Science, estabelecemos os critérios de inclusão, de exclusão, a string de busca, e, enfim, a análise qualitativa e quantitativa dos dados obtidos. Nessa análise, nós utilizamos como grande referencial teórico o trabalho do Sunstein de 2014, onde ele listou os 10 principais nudges conhecidos e utilizados até aquele momento. E foi essa base desses 10 nudges que foram utilizados para analisar os artigos selecionados na nossa metodologia. E essa metodologia foi feita, como eu disse inicialmente, fazia uma pesquisa nas bases de dados Web of Science e Scopus, utilizamos a metodologia do Prisma, foi feita no dia 24 de março de 2024 e utilizou 3 critérios de inclusão e 3 critérios de exclusão. Na inclusão, selecionamos todos os documentos selecionados a partir das palavras de busca, das strings de busca, selecionamos apenas documentos em inglês, espanhol e português e apenas artigos científicos revistos por pares. Todos os outros documentos não seriam utilizados. E como critérios de exclusão, nós desprezamos os artigos com data posterior a 2023, ou seja, fechando em dezembro de 2023, tiramos os artigos duplicados e tiramos também artigos que usavam as palavras-chave, mas fora do contexto de pesquisa. E a string de pesquisa foi essa que está escrita aqui, nudge ou nudging, como um primeiro bloco, e HCI ou Human Computer Interaction. Então, essa foi a string de busca. Procurando os campos article, title, abstract, keywords na Scopus e no campo topics na base da Web of Science. E essa pesquisa nos trouxe 34 artigos que atenderam todos os nossos critérios de inclusão e exclusão. E nós utilizamos aqui, como eu disse, a metodologia do Prisma, está aqui o fluxograma do Prisma definido por Page em 2021, e todos os dados foram extraídos da pesquisa no formato CSV, no caso do Scopus, e textos sem formatação, no caso dos artigos da Web of Science. E nós fizemos a unificação dessas bases e a análise bibliométrica utilizando a linguagem R dentro do ambiente RStudio, e para isso usando o suporte estatístico do Bibliometrix com o pacote BiblioShine para ilustrar e trazer a síntese dos dados. Tá? E desse procedimento metodológico quantitativo, nós fomos para uma fase 2 qualitativa, que foi analisar todos os artigos e fizemos uma seleção em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, que foram aqueles artigos selecionados como artigos teóricos ou seminais para o nosso objetivo, para a nossa questão de pesquisa. Em seguida, os artigos que utilizavam ou onde havia ou há ocorrência dos 10 tipos básicos de nudge definido por Sunstein em 2014, e uma terceira análise qualitativa de expansão dos resultados, que foram novos nudges identificados, além dos 10 selecionados no trabalho original e inicial do Sunstein em 2014. A fase 1 nos trouxe assim, uma base, artigos que foram de 2015 a 2023, 31 bases de dados diferentes e 34 documentos de 125 autores diferentes, e uma taxa anual de crescimento de 34,95%. E uma média de citação por documento de 15,11 artigos e 2.238 artigos, referências bibliográficas. E a figura 2 mostra a evolução
da produção de artigos ao longo dos anos, mostrando aí um crescimento nos últimos anos sobre esse assunto, sobre a aplicação de NUDs na interface humano-computador. Nós tivemos aí as 10 ocorrências das palavras-chave, se distribuiu com 11 vezes, nós tivemos a palavra Human Computer Interaction, ou HCI, 5 vezes NUD, 4 vezes NUD, Behavior Change, 3 vezes a inteligência artificial, interação, persuasão, tecnologia de persuasão, privacidade, e 2 vezes Dark Patterns e Design. E a lista das 10 revistas onde mais se publicou, os periódicos onde mais se publicaram esse assunto. E aí, nos resultados obtidos, nós tivemos aí, indo para a fase 2, análise qualitativa, 3 grandes artigos, ou 3 artigos fundamentais para entender esse contexto. O primeiro e mais importante, o Digital Nudge, do Weinmann, de 2016, que é o primeiro a fazer a aplicação de nudge para o mundo digital. É o primeiro a utilizar o conceito, a ideia dos nudges no desenvolvimento de interface digital, de aplicação online, e praticamente todos os artigos se referem ou se referenciam a esse artigo seminal do Weinmann, o Digital Nudge. Outro artigo muito importante é da Caraban, que listou 23 novos nudges a partir de uma revisão sistemática de literatura e mostra uma ampliação do uso de nudges no ambiente digital, e ampliando aí, inclusive com 15 vieses cognitivos diferentes, além dos 23 mecanismos de nudges. E por último, não menos importante, o artigo do Kitowska, que fala sobre os efeitos psicológicos no contexto da interação da privacidade online. Identificou 20 efeitos psicológicos que servem como pistas visuais para que, quando aplicado a um design de interface humano-computador, aciona o nudge no comportamento, promovendo o comportamento das pessoas a partir da aplicação de nudge no ambiente digital e a base psicológica desses efeitos. Em seguida, nós fizemos o levantamento do cruzamento dos 10 tipos de nudge com todos os 34 artigos selecionados, que resultou nessa tabela de incidência. Então, nós temos ali as 10 colunas e a incidência dos nudges nos artigos e classificados pelo tipo de aplicação. Então, por exemplo, aplicações de saúde, de segurança, chatbot, e nós tivemos esse mapeamento do uso, tendo aí o nudge de utilização de normas sociais como o de maior ocorrência. Foram 18 ocorrências para esse nudge. E, em seguida, a lista, a terceira etapa da análise qualitativa foi listar os 16 novos tipos de nudge que, além dos 10 iniciais definidos por Sustain, e, com isso, ampliando o arcabouço ou ferramental de nudges disponíveis para aplicação tanto no mundo offline quanto no mundo digital. E o mais utilizado foi, dentro desses novos, o nudge de feedback, de retorno, e depois o de incentivos inclusive econômicos, de gamificação de jogos, de personificação da interface para a pessoa, e, por último, o de dicas visuais como um dos novos nudges mais utilizados. E nas considerações finais aqui, eu diria que, primeiro, desde 1950, se abordam a questão do comportamento como uma área de estudo fundamental, e há quem diga que o estudo do comportamento é a base da própria estudo da economia, que é entender o comportamento da sociedade, mas esse comportamento estudado desde 1950, nós temos que olhá-lo sob uma nova perspectiva com o crescimento do uso da interface digital, e os nudges como uma aplicação em HCI, em interface humano-computador, já consolidada, pelo que nós apresentamos nessa revisão sistemática de literatura, já consolidada como uma ferramenta de aplicação nudge no desenvolvimento e no design de interfaces. E muito caracterizado que cidades inteligentes se utilizam, estão muito ancoradas no sistema 2, que é o sistema racional e lento.
quando nós falamos de Big Data, de internet das coisas, de machine learning, de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo, todas as aplicações para o cérebro racional e nenhuma aplicação para o cérebro intuitivo e rápido. E as ciências comportamentais em geral, e o nudge em particular, pode servir de ponte de integração entre os dois sistemas de tomada de decisão do ser humano, a partir do design pensado para que a interface digital faça a conexão entre o nosso sistema de decisão intuitivo e o nosso sistema de decisão racional. E isso tem uma grande sinergia quando nós juntamos inteligência artificial, nudge e interface humano-computador, para que nós possamos personalizar a interação, entender o perfil e o comportamento do indivíduo e, com isso, promover ambientes urbanos mais saudáveis, eficientes, políticas públicas que funcionem melhor e abordagens que funcionem melhor no contexto de cidades inteligentes e interfaces. E essa abordagem é fundamental quando nós olhamos países como o nosso, como o Brasil, em que o uso de tecnologia no design das soluções, de tecnologia que leve em consideração o comportamento e o nudge, pode diminuir muito a barreira de acesso a serviços públicos, ao consumo, por trabalhar exatamente ao entender o comportamento humano, ao facilitar a interação homem, humano, máquina, e funcionar desta maneira como um integrador entre a tecnologia e o ser humano, independente do grau de instrução ou de familiaridade com as interfaces digitais, exatamente por simplificar e compreender o funcionamento da tomada de decisão das pessoas. Aqui a seguir as referências utilizadas nesta apresentação, todas elas aqui, e por último agradecer à própria ANAP pela seleção do nosso artigo, agradecer à Uninove, o programa de pós-graduação em cidades inteligentes e sustentáveis, e a CAPES e ao CNPq pelo apoio dado aos pesquisadores deste artigo. Muito obrigado